assuntos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o deputado federal Aécio Neves, do PSDB, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui pela primeira vez ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, Thalita, ouvintes do Café com Política. É um prazer muito grande poder conversar um pouco com vocês. Prazer é nosso de tê-lo aqui com a gente por essa primeira vez. Deputado, para começar o nosso bate-papo, o senhor apresentou um substitutivo na Câmara dos Deputados na última quarta-feira, salvo engano, acho que dia 30 de junho, um substitutivo a um projeto de lei do Senado que prevê aquela questão de licença compulsória de patentes para produção de vacinas e medicamentos e para o uso de tecnologias no enfrentamento de emergências em saúde pública. Nós estamos vivendo esse momento agora de emergência absoluta na questão da pandemia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho e em que esse substitutivo que o senhor apresentou modifica aquilo que foi feito, por exemplo, no Senado. Rodrigo, eu acredito que esse tema, tantos importantes que o Congresso vem discutindo, é o mais relevante e urgente de todos. Coube a mim fazer um substitutivo a partir do apensamento de 17 projetos de lei apresentados na Câmara pelos mais variados partidos e também pensado aquele que veio do Senado. Em síntese, o que nós estamos buscando fazer? É permitir que em caso de emergências sanitárias como essa que nós estamos vivendo hoje, ou outras que possam vir no futuro, a partir de uma decisão ou do governo federal ou do Congresso Nacional, essa é a grande novidade, eu estou introduzindo o Congresso com poder concorrente ao governo federal, porque se houver a omissão do presidente da República ou do Ministério da Saúde, o Congresso pode determinar a flexibilização das patentes por um tempo determinado, aquele tempo que durar a pandemia, para o atendimento à população brasileira e com ressarcimento de royalties aos laboratórios que detêm essas patentes. Isso significa, em síntese, Rodrigo, que nós vamos sair dessa fila imensa na qual está hoje todo mundo, né? São cerca de 10 países que fabricam mais de 90% das vacinas para 7 bilhões de pessoas e como o Brasil tem uma razoável tecnologia, um parque industrial razoavelmente bem estruturado, tanto público quanto privado, no campo farmacêutico, se nós enfrentarmos outras crises como essa no futuro, nós vamos sair dela muito mais rapidamente. Foi um trabalho de uma negociação intensa, inclusive com organismos internacionais, com a Organização Mundial do Comércio, onde o tema vem sendo debatido. E se nós aprovarmos esse projeto, espero amanhã na Câmara dos Deputados e já o entendimento para que o Senado mantenha esse meu texto, o Brasil passará a ter uma das legislações mais avançadas do mundo para, em casos extremos, flexibilizar a patente dos medicamentos e fabricarmos nós aqui sem necessidade de autorização desses laboratórios. Deputado, bom dia para o senhor, prazer falar com você aqui na Rádio Super. Quando o senhor apresenta, esse projeto, também a gente imagina que o senhor, é claro, seja contrário aí a uma posição do governo, aquilo que tenha sido decidido pelo governo federal durante as tomadas de decisões nessa pandemia. E aí eu pergunto para o senhor, como que estão essas conversas com os outros deputados, essa expectativa de aprovação amanhã? Eu queria que o senhor também aproveitasse já para fazer um balanço daquilo que o senhor acompanha desde o começo da pandemia, daquilo que o Brasil avançou até aqui ou que deixou de avançar para que o país pudesse estar aí em mais desenvolvimento ou mais avançado até na questão da vacinação, por exemplo. Thalita, as decisões tomadas pelo governo federal foram extremamente equivocadas e eu venho, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o relator dessa matéria, alertando para esses equívocos. Na verdade, nós tivemos, durante um período, até poucos meses atrás, o comando da nossa política externa exacerbando este negacionismo, estreitando as relações do Brasil com países parceiros que poderiam já há mais tempo e numa condição muito melhor estar ofertando insumos e vacinas para o Brasil. Houve, Thalita, uma mudança importante no comando do Ministério das Relações Exteriores
A chegada do ministro Carlos França permitiu o resgate, né, daquilo que é tradicional na nossa política externa, que é um não alinhamento automático, quem quer que seja, não preconceitos de ordem ideológica, quem quer que seja, e um grande pragmatismo na defesa dos interesses do país. Pouco a pouco, esse cenário vem mudando, e mudando positivamente pela presença do novo ministro. Mas nós perdemos um tempo enorme. Eu tive inúmeras reuniões com o Dr. Tedros Adhanom, por exemplo, que é o diretor-geral da OMS, com nossos embaixadores na OMC, embaixador Parola, com embaixadores de países fornecedores de vacina, como Estados Unidos, Índia, China, por inúmeras vezes. E o que nós percebíamos era realmente uma lentidão grande do Brasil nesse esforço. Mas é preciso que se diga, Thalita, há realmente um congestionamento, né? A demanda por vacinas é do mundo inteiro e há um limite para essa produção. Por isso, eu ajudei a liderar dentro do Congresso Nacional essa discussão, fizemos audiências públicas, inclusive no plenário da Câmara, com horas e horas de duração, debatendo qual o melhor caminho para que amanhã, no futuro, se nós tivermos que enfrentar uma nova crise como essa, pudéssemos sair dela com maior rapidez. E foi exatamente esse projeto que veio do Senado, que ele cresce na Câmara, porque eu permito agora que, mesmo havendo uma omissão do governo federal, o Congresso pode, por maioria dos membros, decretar essa emergência sanitária e, a partir daí, permitir a produção em território nacional, como eu disse, por tempo determinado, para atendimento da nossa população, dos insumos e das vacinas necessárias a salvar vidas. Momentos excepcionais, como esse que nós estamos vivendo, demandam atitudes excepcionais. Esse projeto foi visto por muitos como algo que interferia na propriedade intelectual, mas nós estamos falando de vidas. E eu tomei o cuidado de estabelecer também um pagamento de royalties de 1,5% do resultado líquido, da receita líquida que esses laboratórios teriam vendendo, comercializando essas vacinas, até como um reconhecimento também à importância da pesquisa, da ciência, para que chegássemos a ter esses produtos. É uma mudança de patamar, é realmente algo absolutamente inovador e me orgulho muito de poder estar conduzindo essas negociações no Congresso Nacional. A gente está conversando com o deputado federal Aécio Neves, do PSDB, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Deputado, queria virar a chave do assunto aqui, falar um pouquinho agora de política partidária com o senhor. Nós já te ouvimos dizer algumas vezes que o PSDB não necessariamente precisa encabeçar uma chapa à presidência da República nas eleições do ano que vem. E o senhor, inclusive, numa entrevista recente que deu a um portal de internet, disse que o PSDB correria o risco de desaparecer nas eleições do ano que vem se não tomar a decisão mais adequada do ponto de vista da escolha que vai fazer em relação à disputa pela presidência da República. Nós sabemos que o senhor não está muito satisfeito com esse projeto do governador João Dória de ser candidato a presidente da República, porque acredita que seja uma candidatura de um projeto pessoal e não de um projeto partidário. Como convencer o PSDB hoje, já que, ao que parece, o governador de São Paulo consegue protagonizar bastante esse debate político dentro do partido? Olha, Rodrigo, eu agradeço a sua pergunta e vou responder de forma muito clara e objetiva. Uma candidatura presidencial, e eu já construí uma candidatura presidencial, ela não pode ser fruto ou consequência de pressão ou apenas de uma vontade pessoal de quem quer que seja. Isso vale para o governador de São Paulo e vale para todos os outros atores. O momento que nós estamos vivendo é um momento que eu chamaria de dramático da vida nacional, porque se apresentam hoje dois polos de alguma forma consistentes, mas com altíssima rejeição. Eu calculo que hoje nós possamos ter 25% do eleitorado, portanto um quarto do eleitorado, que votará no atual presidente da República em qualquer circunstância, e no outro extremo também um quarto, 25% que votarão no ex-presidente Lula em qualquer circunstância. O que nós não podemos permitir é que esses 50% que estão entre esses dois polos sejam levados a dar o voto do não, o voto da negação. Eu não voto no PT, portanto eu nego meu apoio ao PT, vou votar no Bolsonaro. Eu não quero o Bolsonaro, não aceito o Bolsonaro presidente mais uma vez, então vou votar no PT. Então nós temos que ter muita responsabilidade para construir no meio desse caminho um novo projeto, uma nova alternativa.
O PSDB é um ator extremamente relevante nesse processo. Mas se ele não jogar esse jogo com outras forças do centro, se ele não admitir conversar com outros partidos, com outras forças da sociedade, nós vamos estar, na verdade, dinamitando o centro. Porque tudo que Lula e Bolsonaro querem são 2, 3, 4 candidaturas no centro, que se dividiriam e fortaleceriam essa polarização. Então, quando eu digo, olha, é muito bom que o PSDB possa discutir uma candidatura e, quem sabe, construir o apoio em torno da sua candidatura. Eu gostaria muito, como membro fundador do PSDB. Mas se o melhor nome não estiver dentro do PSDB, se surgir alguém nesses próximos 6 ou 8 meses com maior capacidade de aglutinação fora dos quadros do partido, por que não? Por que não somar com esse quadro apenas para questão de vaidade pessoal, enfim? Não, nós temos que dar o exemplo. O PSDB, que já teve apoio de forças do centro em praticamente todas as suas eleições, tem que ter despreendimento. E é isso que eu tenho advogado. O PSDB tem o direito de construir a sua candidatura, como tem o dever de, encontrando uma outra mais qualificada, apoiá-la para enfrentar essa polarização que fará muito mal ao Brasil. Deputado, é inegável, é questionável a força que o PSDB tem através, inclusive, do nome do senhor, por tudo que o senhor representa para o partido. E é inquestionável, quando se fala em PSDB, que não consiga fazer essa ligação com o nome Aécio Neves. Com toda essa situação que o senhor explicou agora, em relação a 2022, aos rumos que o partido pode ou que precisa tomar, o senhor tem pretensão de deixar o partido, de tentar uma nova posição, uma nova candidatura em outra legenda? Não, Thalita, eu não penso nisso. Né? Até alguns me estimulam, né, a iniciar um projeto nacional. A minha maior contribuição nesse momento que eu posso dar é essa, no Congresso, tratando desses temas extremamente relevantes e na construção política. Eu tenho conversado intensamente com lideranças de outros partidos ao centro, democratas, como o ex-prefeito ACM Neto, do PSD, tenho conversado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com quadros internos como meu amigo governador Eduardo Leite, que surge como algo novo, né, oxigenar esse contaminado oxigênio, o ar da política brasileira. Eu tenho confiança, Thalita, que nós temos ainda condições de construir essa candidatura. E a contribuição maior, já no cenário com muitos nomes, é exatamente trabalhar nessa articulação. O que eu puder fazer para impedir que um projeto pessoal, que não tem qualquer viabilidade, que nos isolaria do jogo político. E aí eu volto naquilo que o Rodrigo disse. Corremos o risco, além de perder a eleição, se lançarmos uma candidatura sem qualquer outro apoio, de vermos o partido definhar, de vermos o PSDB se transformar realmente num partido nanico, sem expressão, sem o país. Porque mesmo, Thalita, que não seja agora nessas eleições do ano que vem, eu não tenho dúvida de que o PSDB voltará a ser protagonista no cenário político, principalmente no momento em que se exaurir, que houver um cansaço, como já está havendo, dessa polarização. O PSDB pode surgir como o partido líder no campo da racionalidade, do equilíbrio, de políticas públicas aprovadas, né, em todo o país, inclusive em Minas Gerais. O exemplo dos nossos governos que levaram Minas a ter a melhor educação do país, né, a melhor saúde de toda a região, os maiores investimentos em segurança pública, em ligação asfáltica, são exemplos vivos hoje na cabeça dos formuladores de políticas públicas brasileiras. Portanto, não podemos deixar que o partido, submetido a um projeto unicamente pessoal, perca o seu papel de relevância na construção de alternativas para o Brasil. Se não puder ser agora, que seja nas próximas eleições. Deputado, o senhor falou que o PSDB precisa ter uma espécie de grandeza se o nome do centro que emergir não for do próprio partido. E o senhor falou que acredita que um nome possa surgir de agora até as eleições. Hoje, quem seria, na sua avaliação, o melhor nome para representar esse centro que o senhor fala e um projeto que não seja necessariamente pessoal? Olha, dentro do próprio PSDB, eu vejo dois nomes com maior capacidade de aglutinar. Veja bem, eu não parto já do pressuposto que não tenha que ser do PSDB. O que eu tenho dito é que é muito importante que seja esse nome capaz de aglutinar essas forças. O senador Tasso Gereissati
é um nome que tem dimensão política, capaz de organizar esse centro. O governador Eduardo Leite surge, como eu disse, como uma novidade nesse campo. Temos aí o ex-ministro Mandetta trabalhando por uma candidatura. O nome do senador Rodrigo Pacheco é um nome sempre lembrado também por aqueles que estão acompanhando mais de perto esse cenário. Portanto, são alternativas que estão no jogo, que estão aí, Rodrigo, colocadas, mas que precisarão trabalhar muito para que nós possamos ter uma candidatura na terceira via, uma apenas e não várias. Deputada, a gente vem de uma crescente rejeição do presidente Jair Bolsonaro. As últimas pesquisas confirmam isso. E a gente vem também, ao mesmo tempo, de uma comemoração por parte daqueles que defendem o PT, uma certa rejeição também no Brasil, inclusive com os resultados das últimas eleições presidenciais. Seria esse o momento crucial para o PSDB, exatamente por todos esses motivos que o senhor falou? O senhor acha que esse seria o momento do partido lançar um nome que seria aí uma terceira via, que tiraria de fato os nomes do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Lula ou de quem quer que seja que seria lançado aí pelo PT? Seria esse o momento do PSDB? Seria crucial que o partido não perdesse esse momento que a gente vive relacionado à pandemia, relacionado a essas rejeições históricas e relacionado, inclusive, a um movimento mais grandioso, podemos dizer assim, quando a população, de fato, toma consciência do que significa política e no momento em que eu acho que não já visto, ou jamais visto, em que as pessoas cada vez mais estão ligadas à política ou interessadas na política? Thalita, você, na verdade, reitera aquilo que eu tenho dito permanentemente. Nós temos que ter muita responsabilidade. O PSDB não pode abrir mão do seu papel. Nós sabemos da nossa responsabilidade. O PSDB foi o único partido, além do PT, que disputou todas as eleições pós-redemocratização. Mas eu não acredito na possibilidade ou na viabilidade de várias candidaturas ao centro. Isso fortalecerá as candidaturas do polo, que já estão consolidadas. Agora, nós temos debates intensos internos. Eu vejo alguns companheiros do próprio PSDB já admitindo, não, com Bolsonaro não dá, vamos com Lula. Eu acho que se com Bolsonaro não dá, e acho que não dará, Lula e o PT não são, para mim, alternativas. Eu me lembro do que ocorreu em 2016. O governo do PT levou o Brasil a 3 anos consecutivos de deflação, de crescimento negativo da economia, com mais de 13 milhões de desempregados, com inflação sob controle, com a corrupção generalizada na máquina pública. E olha que nós não tínhamos pandemia naquela época. O retorno disso é a solução para o Brasil? Porque nós negamos aquele que está hoje no poder? Não. Nós temos que ter responsabilidade de construir essa terceira via e eu acho que é possível ainda isso ocorrer, desde que haja despreendimento por parte dos vários atores, do PSDB e de fora do PSDB. O meu empenho, a minha dedicação é na construção de uma única alternativa nesse campo, que mesmo, Thalita, que não comece com índices muito expressivos nas pesquisas eleitorais, tenderá a crescer no momento em que as pessoas raciocinarem, pensarem que existe algo no horizonte, além do PT e de Bolsonaro. Esse é o meu esforço e é isso que eu tenho me dedicado. Deputado, nosso tempo está quase se esgotando, mas ainda há tempo aqui de fazer mais uma pergunta, pelo menos antes da nossa hora do bate-pronto. O senhor defendeu a auditagem de votos por meio impresso, que é uma bandeira, inclusive, defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu queria fazer 2 perguntas para o senhor em uma, apesar do nosso tempo corrido por aqui. Primeiro, há quem diga que esse foi um gesto de aproximação do senhor com o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria entender se de fato há uma aproximação do senhor com o presidente da República. E a segunda pergunta é sobre a questão da auditagem dos votos por meio impresso. Em 2014, quando o senhor foi derrotado por uma margem pequenininha para ex-presidente Dilma Rousseff, todo mundo se lembra que o senhor pediu que houvesse uma auditoria nos votos, E nos meios que temos hoje, essa auditoria não apontou que tivesse havido uma fraude na eleição da então presidente Dilma Rousseff. Se nós não temos nem suspeitas sobre esse processo que existe hoje eletrônico no Brasil, por que pedir essa auditagem impressa dos votos, essa possibilidade? Rodrigo, agradeço mais uma vez essa pergunta.
para dizer o seguinte, em relação à sua primeira ilação, vamos chamar assim, né, ou consulta se há nesse gesto alguma aproximação com o presidente Bolsonaro. É impossível que haja, porque eu defendo isso muito antes do presidente Bolsonaro se manifestar sobre o tema. Em 2015, Rodrigo, essa questão foi discutida e votada no Congresso Nacional. O PSDB votou unanimemente a favor da possibilidade de auditagem, portanto, do voto impresso acoplado à urna eletrônica. Eu sou pioneiro na defesa da urna eletrônica. Eu sou dos poucos que ainda estão no Congresso, que estava lá na década de 90, quando esse assunto foi discutido com todo tipo de questionamento. Nós estabelecemos a urna eletrônica, foi um grande avanço, né? E nós estamos querendo agora saltar das urnas de primeira geração, essas que não possibilitam a conferência do voto, para urnas de segunda e terceira geração. Eu não tenho dúvidas de que a possibilidade de recontagem de uma parcela, de uma amostragem que seja dos votos, vem, Rodrigo, em favor das urnas eletrônicas, porque vem sanar qualquer tipo de questionamento. As pessoas tendem a confundir aquelas ações de 2014 com questionamento ao resultado das eleições. Você acompanhou que no domingo das eleições, eu cumprimentei a presidente da República às 8h30 da noite, né, aceitando o resultado das eleições. Dei uma entrevista ali na Espírito Santo, aceitando o resultado. Os questionamentos que nós fizemos depois foram dois. Um, em relação às ilegalidades cometidas durante a campanha eleitoral, né, fake news, acusações absurdas, utilização dos Correios, do Banco do Brasil, enfim, para vencer as eleições. E muito disso comprovado no processo que levou ao impeachment da presidente Dilma. Em relação às urnas, o que nós buscamos fazer é o seguinte: elas são auditáveis? É possível em algum momento você ver que elas são invioláveis, até em benefício delas próprias? E a conclusão é que elas não são auditáveis. Rodrigo, essa discussão ela está interditada pela palavra do presidente da República de um lado, dizendo que as eleições foram fraudadas. Eu não acredito nisso. E de outro lado, daqueles que não aceitam sequer discutir um aprimoramento dessas urnas. São dois equívocos que estão tirando a racionalidade de uma discussão. O mundo, e aqui vai uma informação, o mundo democrático, todos os países da Europa, Estados Unidos, países importantes da Ásia, como o Japão, por exemplo, ou mesmo a China, não utilizam esse processo sem auditagem. A União Europeia proibiu que isso ocorresse em qualquer um dos seus países. A Alemanha, recentemente, proibiu o voto eletrônico sem auditagem. Além do Brasil, hoje no mundo, apenas Bangladesh e o Butão têm esse sistema de votação. Portanto, o que eu quero é fortalecer a urna eletrônica, demonstrando, a partir da acoplagem de votos físicos, num percentual que eu estou sugerindo de 3% no ano que vem, possa haver uma autoauditagem, Rodrigo. 10% dessas 15 mil urnas, que significariam 3%, seriam sorteadas e seriam apurados. Isso acabaria com qualquer discurso golpista. E eu cito um exemplo recente. Nós assistimos nos Estados Unidos o que ocorreu. O presidente Trump não aceitou o resultado das eleições, disse que elas foram fraudadas. E você sabe o momento em que o seu discurso acabou sendo ridicularizado, até tornado uma coisa caricata? No momento em que, naqueles estados onde ele disse que havia vencido as eleições, foi feita uma recontagem e demonstrado que ele havia perdido. Acabou o seu discurso e ele pegou um avião para Miami. Talvez, se não houvesse essa possibilidade de auditagem, ele estivesse com seus apoiadores até hoje na porta do Capitólio. Então, o que eu estou querendo é a evolução do bom sistema de urnas eletrônicas, para que não haja dúvidas em relação à sociedade e um rompante autoritário no futuro que possa questionar o resultado das eleições. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Deputado, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, é um ping-pong com a gente aqui, combinado? Vamos lá. Para começar, PSDB em 2022 em Minas, ao lado de Zema ou com nome próprio? Terceira via, nome próprio ou uma aliança com outros partidos do centro, quem sabe com o governador, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. PSDB no Brasil em 2022, candidato próprio ao Planalto? Não necessariamente. O PSDB liderando uma construção ao centro.
com candidato próprio, se conseguirmos chegar lá. Se não, com uma outra candidatura que possa ser competitiva. Vencer é mais importante do que vencer com o PSDB. Aécio nas eleições do ano que vem? Sem decisão ainda. Estarei disputando as eleições em Minas Gerais e reconstruindo a nossa história. De 0 a 10, qual a nota do governo Bolsonaro? Olha, 3, porque ressalvo as reformas votadas na Previdência e algumas ações no campo econômico. Lula versus Bolsonaro? Péssimo para o país. O Brasil não merece isso. Vamos criar uma terceira alternativa. Denúncias e suspeitas contra o senhor? Todas sendo esclarecidas uma a uma. Ninguém foi vítima de absurdos e calúnias tão grandes quanto eu. A história está sendo reescrita e meus inquéritos todos sendo arquivados. Deputado federal Aécio Neves, do PSDB, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no Café com Política. Eu que agradeço a vocês, agradeço aos ouvintes. Espero que não seja a última. Um grande abraço, Rodrigo. Muito obrigado.